E está muito claro para todo mundo que o trabalho do Luiz Castro não aconteceu ainda, né. Até aqui o trabalho dele não aconteceu. Se vai acontecer, a gente não sabe, mas até o presente momento não aconteceu. Esse é o primeiro fato. O segundo ponto que a gente precisa falar é o contexto. O Luiz Castro tem 7 jogos à frente do Grêmio. Isso em menos de um mês, ele está completando um mês agora. Depois do 7º jogo. Então o contexto é, a temporada começou em 11 de janeiro, a gente está arrancando fevereiro, ele já tem 7 partidas, inclusive 2 contra times de primeiro nível, né, Inter e Fluminense, jogos que o Grêmio não venceu. E geralmente no Brasil, esse tipo de jogo chega mais para frente. A pré-temporada ainda está acontecendo. Só que para o público externo, seja para a imprensa, para a torcida, a pré-temporada demorou uma semana, porque aí veio o primeiro jogo. Então, assim, primeiro ponto, o trabalho do Luiz Castro ainda não aconteceu. O segundo ponto é o contexto. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Alguém pode dizer no chat que o Botafogo do Martim Anselmi está jogando bem. Eu vi o jogo Cruzeiro e Botafogo, no primeiro tempo, o Cruzeiro poderia ter vencido o jogo, né? Alguém vai dizer que o Pesolano ajeitou o time do Inter. Acho que a comparação ela é desmedida porque o Inter terminou o ano com uma autoestima baixíssima. Então, um time organizado, um time competitivo, vai soar muito melhor do que aquilo que se viu no fim do ano passado para o Inter, né? Mas se a gente pegar e olhar para esse momento do Grêmio, do Luiz Castro, é o seguinte: não aconteceu. Não aconteceu. Ele, nitidamente, está rodando o elenco procurando soluções, procurando encaixes, procurando as associações, as parcerias, tá? Mas ainda assim que ele esteja rodando, o time joga pouco. O time joga pouco em diferentes situações. Jogou pouco contra o Inter, foi dominado, amassado. Jogou pouco contra o Fluminense, foi dominado. No final fez uma pressão, poderia ter empatado na base da pressão, é verdade. No jogo contra o Juventude estava ganhando com um golaço do Monsalve, e falhou defensivamente e cedeu o empate. Contra o São José era um time alternativo e mesmo assim não conseguiu se impor. Estou falando aqui das derrotas do Luiz Castro, né? E as vitórias, a gente tem uma vitória contra o Avenida, uma vitória contra o São Luís, né? Onde contra o Avenida a gente viu o Thiago e o Thiaguinho e o Arthur, contra o São Luís também se viu isso, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Então, esse é o primeiro fato. O Grêmio de 26 até aqui joga pouco. Só que como eu sei que vocês não vão parar na manchete, vocês vão ler o contexto, que é esse. 7 jogos em um mês. Algum treinador poderia dar resultado em um mês, começando um trabalho novo, com 5 contratações, 16 saídas? Poderia. Mas eu pergunto, trocar o treinador agora, ou daqui 15 dias, ou daqui um mês, não é fazer a mesma coisa que se faz nos últimos anos? E se a gente faz sempre a mesma coisa, como que a gente pode esperar um resultado diferente? Eu não estou dizendo aqui que o Luiz Castro ele tem que estar imune a críticas, que o time está jogando bem. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, do que adianta contratar um técnico português, um técnico que tinha outras opções no mercado, e na arrancada já começar com um processo para que ele seja demitido, tá?
falta bastante coisa pro Grêmio do Luiz Castro. Falta. Mas tem o início da temporada e tem uma outra coisa, tá? Tem uma outra coisa aqui. Além da temporada ela ser longa, cansativa e que vai ter 2 temporadas dentro de uma só, depois da parada da Copa, a chance do campeonato ser outro, a gente tem uma coisa que é muito importante aqui, que é alheia ao jogo, mas é muito importante, que é a seguinte: a temporada começou no dia 10 de janeiro, tá? Tem jogo quarta e tem jogo domingo desde o dia 28. E vai seguir assim, e vai seguir assim. Jogo quarta e jogo domingo, jogo quarta e jogo domingo, jogo quarta e jogo domingo. Vocês vão me dizer, mas isso sempre aconteceu. Mas não desde o dia 10 de janeiro. O efeito, todos nós, vocês aí, eu, aqui, a imprensa, todos nós, vai estar em março, a gente já vai estar enfarado. A gente vai estar de saco cheio, porque é muito jogo. E percebam, a rotina vai ser assim: pré-jogo, jogo pós-jogo, pré-jogo, jogo pós-jogo, pré-jogo, jogo pós-jogo, a cada 3 dias. Tem o pré-jogo, agora já está se imaginando o pré-jogo contra o Botafogo, aí vai ter o jogo contra o Botafogo, a repercussão do jogo contra o Botafogo, e depois, no final de semana, quartas de final. E assim vai, 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 e assim vai. E assim vai. Então, assim, vai ser cansativo, vai ser desgastante. E isso tudo vai potencializar críticas e elogios. Se o time não estiver bem, se o time não virar, se o time não acontecer, como é jogo atrás de jogo, a cada 3 dias, as pessoas já vão estar incomodadas com a quantidade de jogo, né? Inconscientemente. E aí, cara, a chance de entrar numa espiral aí é muito grande. Porque olha aqui, só de me ver fazer assim com a mão, tu já cansou. Tu imagina assistir o teu time a cada 3 dias, o ano inteiro. O ano inteiro. Entende? Tem um desgaste. Tem um cansaço. E o cansaço cria uma maior irritabilidade. Tá? Além disso, hoje eu tô cheio das teses aqui, né? Senta o dedo no like aí. Além disso, tem uma outra coisa que faz com que o Luiz Castro seja o personagem nesse momento. Tá? Pensem comigo. O que movimenta as redes sociais? O que movimenta o torcedor de redes sociais? Especulação de contratação e pós-jogo, né? O Grêmio praticamente resolveu as contratações. Vai vir mais 1 ou 2 aí, no máximo 3, né? O Luiz Castro, ele é o centro da ideia de jogo, do projeto do Grêmio para 2026. E queira ou não queira, é um corpo diferente na rotina. Então a gente soma. Não tem outro assunto, porque a janela de transferências esfriou, né? As negociações já foram feitas. Ele é a contratação mais chamativa e ele é um corpo estranho, um corpo diferente nessa comunidade, nesse ambiente. Então é óbvio que ele vai ser o assunto. E qualquer coisa que ele fizer vai ser destacada. Seja para o bem, seja para o mal. Seja bom, seja ruim. Então tudo isso leva a um contexto em que, depois de 7 fucking jogos, a gente esteja falando sobre o Luiz Castro.